Existe um mistério no livro do Apocalipse que durante séculos intriga estudiosos, teólogos e até cientistas. O primeiro selo. Um cavaleiro misterioso, um arco sem flechas, uma coroa e um mundo prestes a mudar para sempre. Hoje, você vai descobrir aquilo que a maioria das pessoas nunca percebeu e entender por que essa profecia pode estar mais viva do que imaginamos. No capítulo 5 do Apocalipse, João vê um livro selado com 7 selos. Um livro que contém o destino da terra. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abri-lo. Até que um cordeiro aparece e apenas ele pode revelar o que está escondido. Quando o primeiro selo é aberto, João vê um cavalo branco. Seu cavaleiro carrega um arco, recebe uma coroa e parte vencendo e para vencer. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Ele tem um arco, mas João não menciona nenhuma flecha. Por quê? Um arco sem flechas representa conquista sem violência direta. Significa influência, persuasão, ideias, crenças, sistemas que dominam o mundo sem precisar disparar um tiro. Não é uma guerra física, é uma guerra na mente e no espírito. A coroa significa autoridade, mas não autoridade conquistada à força, é autoridade concedida. Alguém ou algo recebe permissão para influenciar o mundo inteiro. O cavaleiro pode representar 3 grandes interpretações: o avanço do evangelho pelo mundo, conquista espiritual, luz vencendo a escuridão, um líder mundial que surge com discurso de paz, mas esconde outras intenções. Alguém que domina pela influência, uma força espiritual que inicia um ciclo global de mudanças, um movimento irresistível que toma o planeta. E a verdade mais assustadora, todas essas interpretações podem acontecer ao mesmo tempo. Hoje, vivemos exatamente esse tipo de cenário. Ideias que dominam o mundo inteiro, influência global em massa tá aí, movimentos que dividem e unem nações. Um planeta pedindo paz a qualquer custo. E quando a humanidade busca paz, é aí que o primeiro selo se cumpre. O primeiro selo nos alerta sobre o poder da influência, sobre como crenças e discursos podem dominar multidões, e sobre como uma simples ideia pode mudar toda a história humana. Agora, eu quero saber, quem você acredita que é o cavaleiro do primeiro selo? Comente aqui embaixo, eu vou ler todos. E prepare-se, porque no próximo episódio, o segundo selo traz algo devastador. A paz da terra será retirada. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. O episódio 2 vai ser ainda mais profundo. O Cavaleiro Vermelho. No primeiro episódio, vimos o surgimento da falsa paz. Mas agora, quando o segundo selo é aberto, essa paz é arrancada da terra com violência. Um cavaleiro surge em um cavalo vermelho como fogo e traz uma arma que vai mudar o mundo inteiro. Hoje, você vai entender o significado do Cavaleiro Vermelho e descobrir por que essa profecia pode estar prestes a se manifestar diante dos nossos olhos. João descreve que, quando o cordeiro remove o segundo selo, um cavalo vermelho surge das sombras. Seu cavaleiro recebe um poder devastador, tira a paz da terra, para que os homens matem uns aos outros. E ele segura uma espada grande. O vermelho simboliza sangue, conflito e violência. Mas este não é apenas um cavalo de guerra, é um cavalo de caos global. Esse cavaleiro não representa apenas batalhas entre exércitos, ele representa algo muito maior: guerras entre nações, guerras dentro de países, guerras entre vizinhos, guerras dentro de casa, guerras ideológicas, violência desenfreada, caos social. É a ruptura total da paz humana. A espada gigante não significa apenas uma arma física, mas o poder de espalhar conflito em larga escala. Não é uma guerra isolada, é uma guerra que toma o mundo inteiro. É como se, de repente, o planeta inteiro entrasse em colapso. Hoje, vemos exatamente esse cenário se formando. Nações cada vez mais armadas,
Tensões políticas explodindo, ódio crescendo nas redes sociais, países exibindo poder militar, grupos extremistas se multiplicando, populações divididas, discursos inflamados. O mundo está como pólvora e o Cavaleiro Vermelho é o fósforo. No primeiro selo, o Cavaleiro Branco traz uma falsa sensação de paz, mas essa paz não dura. O segundo selo mostra o momento exato em que essa ilusão desmorona. A diplomacia falha, as alianças caem, o mundo entra em conflito. É o estopim de uma guerra global. O mais assustador não é a guerra entre países, mas a guerra entre pessoas. Essa profecia fala sobre violência dentro da sociedade. Gente matando gente, irmão contra irmão, povo contra povo. Uma violência que surge de dentro do coração humano. O segundo selo é um aviso profundo. Sem paz verdadeira, a humanidade se destrói sozinha. E quando a paz desaparece, o caos toma o lugar. O Cavaleiro Vermelho representa um mundo que perde completamente o controle. Um mundo onde a violência domina. Mas o pior ainda está por vir. No próximo episódio, o terceiro selo será aberto. E quando o Cavaleiro Preto surgir, a fome e a crise global vão tomar conta da Terra. Inscreva-se, deixe seu like, comente o que você acha e prepare-se. O episódio 3 será revelador. O Cavalo Preto. Você já percebeu que o mundo está ficando cada vez mais caro, rápido demais? Alimentos sumindo, moedas desvalorizando, miséria explodindo. E enquanto muitos enxergam apenas economia, a Bíblia revela algo muito mais profundo: o terceiro selo, o cavalo preto, a balança nas mãos do cavaleiro, o sinal que muitos acreditam ser futuro, mas que talvez já tenha começado. Hoje, você vai descobrir o significado oculto que João viu no Apocalipse e por que esse selo é totalmente diferente dos outros. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga os noticiários a partir de hoje. A Bíblia diz: "E ouvi a terceira criatura viva dizer: Vem! E eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão." Apocalipse 6, 5. Um cavalo escuro, um cavaleiro silencioso, mas uma mensagem gritante. Ao contrário do segundo selo que anuncia guerra, o terceiro traz algo muito mais sutil e muito mais devastador: a crise, a desigualdade, a fome causada não por falta de comida, mas por injustiça. A balança não representa justiça, representa comércio. O cavaleiro não carrega uma espada, ele não traz fogo, ele não traz guerra, ele traz preço. O texto continua: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Apocalipse 6, 6. O que isso significa? Que um trabalhador precisaria de um dia inteiro de trabalho para comprar apenas uma refeição simples. Inflação absurda, crise global, economia quebrada. Não é fome por falta de alimento, é fome porque ninguém consegue pagar. Enquanto o cavalo vermelho aparece de forma clara na história por meio das guerras, o cavalo preto age de forma silenciosa. E é isso que torna esse selo tão assustador. Hoje vemos cestas básicas triplicando moedas, desvalorizando elite, acumulando riqueza nações, quebrando alimentos existindo, mas inacessíveis. E é exatamente isso que João descreveu. O mais impressionante é que a profecia termina dizendo: "Mas não danifiques o azeite e o vinho." Esses alimentos eram luxos na época, ou seja, os ricos continuam bem, os pobres sofrem, a desigualdade explode. A descrição do terceiro selo é a própria definição de colapso econômico global, não causado pela natureza, mas pelo próprio homem. O cavaleiro não destrói nada, ele não mata, ele não ameaça, ele apenas apresenta os preços. O mal desse selo é a mesma arma que destrói países até hoje: ganância, corrupção, injustiça. A fome causada artificialmente é o cavalo preto em ação. Se o cavalo branco engana, se o cavalo vermelho divide, o cavalo preto quebra. A sociedade,
as famílias, a economia, a dignidade humana. Ele prepara o mundo para o cavalo seguinte, aquele que não deixa sobreviventes. E esse é o tema do próximo episódio: o cavalo amarelo, o cavaleiro que carrega o inferno. Você não está preparado para o que vem aí? Você já sentiu que o mundo está ficando doente? Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Algo está sendo drenado da humanidade. E por trás disso tudo, a Bíblia descreve um cavaleiro cujo nome é temido desde o princípio: a morte. E atrás dele vem algo ainda pior: o inferno. Hoje você vai entender o quarto selo do Apocalipse, o mais sombrio, o mais devastador e o mais próximo da realidade do que muita gente imagina. Prepare-se. A partir daqui, a profecia muda de tom. E o mundo também. João descreve: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Apocalipse 6:8. O cavalo não é branco, nem vermelho, nem preto. É amarelo pálido, quase a cor da decomposição, a cor da morte. E o cavaleiro? A Bíblia não usa metáforas aqui. Ele é a morte, enquanto os outros 3 cavaleiros trazem consequências humanas: engano, guerra, crise. O quarto traz o resultado final de todos eles. Não é um aviso, não é um símbolo, não é um conceito. É a própria morte cavalgando. E atrás dela, um ser que João descreve como Hades, ou inferno. Isso significa que a morte tira a vida. O inferno recolhe as almas. 2 seres trabalhando juntos. 2 poderes que nunca haviam aparecido assim, em cena aberta. A Bíblia continua: e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Essa é uma das frases mais assustadoras do Apocalipse. 4ª parte. Hoje, isso significaria bilhões de pessoas. Mas atenção, João não está falando apenas de morrer fisicamente. Ele fala de morte por fome, peste, besta-feras e espada. É o colapso total da sociedade. É a vida humana reduzida ao caos. É a morte dominando. Observe o mundo atual. Pandemias recorrentes, vírus surgindo sem explicação, sistemas de saúde em colapso, medo global constante. Isso tudo lembra o quê? O cavalo amarelo galopando silenciosamente. A morte por peste sempre foi a marca dele. E nunca na história o mundo esteve tão conectado e ao mesmo tempo tão vulnerável. O texto diz: e o inferno o seguia. Isso é simbólico e literal. Simboliza que, quando a morte leva o corpo, o inferno tenta levar a alma. É uma profecia espiritual e física ao mesmo tempo. Doenças, medo, morte e destruição. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Dos 4 primeiros selos, este é o único que representa o ponto de ruptura da humanidade. Engano, guerra e fome criam o cenário. Mas o cavalo amarelo fecha o ciclo. É o juízo final antes dos próximos acontecimentos do Apocalipse. A pergunta é: estamos perto disso? Alguns acreditam que sim, e que a profecia já está se alinhando. Mas o mais importante, este selo não termina com destruição. Ele termina com esperança, porque a morte é mencionada somente para mostrar que ela também será vencida. E isso será revelado nos próximos episódios. Você já sentiu que o mundo está cheio de injustiça? Pessoas boas sofrendo, inocentes sendo silenciados e nada acontecendo. Mas no Apocalipse, há um momento em que Deus finalmente responde. Depois do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo, João vê algo completamente diferente. Não é destruição, não é guerra, não é fome, é um clamor, um pedido, um grito vindo do lugar mais sagrado do céu. O 5º selo é o selo da justiça divina. E hoje você vai entender por que esse é um dos momentos mais profundos e emocionantes de toda a profecia. João escreve: quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Apocalipse 6:9. Não são espíritos vagos, não são sombras. São almas vivas, conscientes, clamando. E isso já muda tudo.
Essas almas não estão apagadas, não estão dormindo. Elas falam, elas sentem. E elas dizem algo que muda completamente o tom do Apocalipse. As almas gritam: até quando, ó Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? Apocalipse 6:10. Essa é uma das frases mais fortes de toda a Bíblia. As almas pedem justiça, não vingança humana, mas justiça divina. Isso mostra duas coisas poderosas. 1. A morte não silencia os justos. 2. Deus guarda cada lágrima, cada dor, cada injustiça. E quando o quinto selo é aberto, ele escuta. Na tradição hebraica, o sangue dos sacrifícios escorria para a base do altar. No pensamento bíblico, o sangue representa a vida, e a vida pertence a Deus. Aqui João vê as vidas daqueles que deram tudo por sua fé. Eles estão no lugar mais sagrado do céu, e ainda assim estão esperando algo. O quinto selo revela que Deus é justo, mas ele trabalha no seu tempo, e o julgamento final ainda está por vir. As almas clamam, e Deus responde. O texto diz: e foram dadas a cada um deles vestes brancas. Apocalipse 6:11. A veste branca simboliza pureza, vitória, recompensa divina, descanso, aprovação. Deus veste cada alma com honra, mas ele também diz que repousassem ainda por um pouco de tempo. Ou seja, a justiça virá, mas ainda não agora. Por quê? Porque Deus espera que o número dos fiéis seja completo. Isso revela uma verdade profunda. Ainda há pessoas no mundo que vão defender a fé. Ainda há testemunhas que surgirão. Ainda há história para acontecer. Mas preparação. Enquanto os primeiros 4 selos mexem com a terra, o quinto selo mexe com o céu. Ele mostra que nada passa despercebido. Toda injustiça será julgada. Todo sofrimento será restaurado. Deus está vendo tudo. O fim não é apenas caos, é justiça. O quinto selo prepara o cenário para o que vem a seguir. Os fenômenos cósmicos, o grande terremoto e o dia do Senhor. Tudo isso começa a partir daqui. O quinto selo não é sobre medo, é sobre esperança. É Deus dizendo: eu ouvi vocês, eu vi, eu vou agir. E no episódio 6, você vai ver o momento mais impressionante até agora. O grande terremoto do sexto selo. O sol escurecendo. A lua tornando-se como sangue. As estrelas caindo do céu. O céu inteiro mudando. E se de um dia para o outro o sol deixasse de brilhar, a lua ficasse vermelha como sangue, e o céu inteiro parecesse desabar? João viu exatamente isso, não como metáfora, mas como um evento real. Um acontecimento tão devastador que a Bíblia descreve como o sexto selo sendo aberto. E hoje você vai descobrir a profecia que pode ser o ponto mais dramático de todo o Apocalipse. Prepare-se. Este é o episódio que muda tudo. João escreve: houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina. A lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. Não é um terremoto comum. A Bíblia usa a expressão um grande terremoto, algo global, algo impossível de ignorar. E logo depois, o sol escurece. A lua fica vermelha. O céu começa a se mover. É o mundo entrando em colapso visual e espiritual. Imagine olhar para cima e ver o sol como um tecido preto, sem brilho, sem vida. João fala de um céu como se tivesse sido coberto por um pano grosso e escuro. Isso representa julgamento, intervenção divina, suspensão da ordem natural. Algo que nunca aconteceu em escala global. A lua de sangue já é conhecida, mas aqui é diferente. Não é eclipse, não é fenômeno atmosférico comum. É um sinal profético, é um aviso, é o mundo reagindo à abertura do sexto selo. A lua fica vermelha como se estivesse banhada em sangue. João continua: e as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando abalada por um vento forte. Apocalipse 6:13. Imagine o céu inteiro lançando luzes sobre a terra,
como meteoros caindo em sequência, em milhares, milhões. Um espetáculo assustador que muda o planeta em minutos. Esse é o momento mais dramático. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Apocalipse 6:14. O céu se abre, como se fosse dividido ao meio, como se uma força invisível rasgasse a atmosfera. Isso simboliza a intervenção direta de Deus, o início do juízo, a revelação do sobrenatural. O invisível se torna visível. João escreve: e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Imagine o planeta tremendo, continentes mudando, montanhas desmoronando, ilhas sumindo do mapa. É um terremoto global, um ajuste cósmico, o mundo sendo reorganizado pelo próprio Criador. E então vem a parte mais chocante. João diz que reis, governantes, militares ricos e até pessoas comuns fugirão para cavernas e pedirão para que as rochas caiam sobre eles. Por quê? Porque todos perceberão que não há para onde correr. O sexto selo é o momento em que o mundo finalmente entende. Deus está se manifestando. O juízo chegou. Os sinais são inegáveis. O sexto selo marca a transição entre o julgamento progressivo e o julgamento direto. É o momento em que o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas se alinham para anunciar o dia do Senhor. E no próximo episódio, você vai ver um dos capítulos mais misteriosos de toda a Bíblia. Os 144.000 selados. O exército separado por Deus. O tempo de proteção e escolha. Imagine um grupo escolhido diretamente por Deus, selecionado em meio ao caos, protegido quando o mundo inteiro entra em colapso. No episódio 7 você vai descobrir quem são os misteriosos 144.000 selados do Apocalipse. Um exército espiritual que aparece exatamente no momento mais crítico da profecia. Prepare-se, porque este é um dos temas mais debatidos e mal compreendidos de toda a Bíblia. Antes que os ventos da destruição sejam liberados, algo inesperado acontece. Um anjo poderoso aparece vindo do leste, carregando o selo do Deus vivo. Ele grita: não danifiquem a terra, o mar ou as árvores, até que marquemos a testa dos servos do nosso Deus. João então ouve o número dos selados, 144.000. Mas não é um número aleatório. São 12.000 de cada tribo de Israel, um símbolo de ordem, propósito e aliança. Esses selados não são pessoas comuns. Eles são separados, protegidos e preservados para uma missão divina durante o período mais sombrio da humanidade. Enquanto a marca da besta é imposta pelo inimigo, o selo de Deus é colocado como um símbolo de proteção e propriedade divina. É como se Deus dissesse: esses aqui são meus, ninguém toca neles. Mas afinal, qual é a missão deles? Eles são mensageiros, testemunhas, luzes em meio ao caos. Enquanto o mundo mergulha na grande tribulação, esses escolhidos anunciam a verdade, carregam a mensagem de Deus e permanecem firmes quando todos os outros caem. Os 144.000 aparecem exatamente antes do sétimo selo. O selo que introduz o silêncio no céu e o início das trombetas. Isso significa que sua missão é urgente. Eles são como um exército espiritual avançado enviado antes da tempestade. Os 144.000 não são um grupo comum. Eles representam fidelidade, identidade e missão. Selados antes do pior momento da história, eles mostram que até nos dias mais escuros, Deus sempre tem um povo escolhido. E agora, vem aí o momento mais misterioso, o sétimo selo, um silêncio no céu que muda tudo. Se você quer entender o que esse silêncio significa, já deixa o like, se inscreve no canal e comente se quer que eu siga para o episódio 8.